Muito bem, a gente segue acompanhando a 32ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Patrocínio e já ali, como a gente bem disse, no início da reunião houve esse debate caloroso aí com relação à colocação do projeto, né, que visa a mudança de horário das reuniões da Câmara Municipal. Foi pedido pela vereadora Francisca Chiquita a inclusão desse processo, né, em votação de regime de urgência, visto que membros, né, da comissão estavam presentes na reunião. Eu vou conversar com o professor Alexandre. Bom, professor, eu queria que o senhor falasse, né, primeiramente, dessa situação, desse processo, né, que poderia ter sido colocado ou não, né, para votação. Seja bem-vindo. Obrigado, Newton. Bom dia. Obrigado à difusora pelo espaço. Bom, a vereadora Chiquita se ausentou, né, e em respeito a ela, me ausentei junto, porque durante esses 5 anos e meio de trabalho, o que eu mais ouço nessa casa é que o plenário é soberano e a decisão do presidente não pode ser ditatorial, né? Ele é apenas o representante dessa Casa de Leis, da mesma forma que nós somos representantes legais de toda a população e cada um de nós temos, né, as pessoas às quais acreditaram essa cadeira a nós, ele foi votado por nós para ser o coordenador desse processo, né, vamos dizer assim, o gestor dessas relações, e existe um regimento para isso. Então, ele, de forma autoritária, não colocou nem apreciação dos pares, e aqui eu deixo claro que isso não é jogar para a plateia, isso não é aparecer, e deixei claro lá no plenário, se fosse a colega vereadora Eliane, se fosse a Raquel, se fosse a Adriana, meu posicionamento seria o mesmo de sair, porque eu penso que nós temos que levar em consideração diversas premissas. Uma vereadora, mulher, a mais votada da nossa cidade, uma senhora já até aposentada, né? E aí a gente simplesmente nem colocar em apreciação. E eu acho que o tema reuniões para a noite é um clamor quase que geral da sociedade, e nós estamos vendo que tem uma certa rejeição de alguns colegas vereadores. Aí quiseram justificar que existe uma norma, que existe um trâmite, ordem de chegada na casa. A gente sabe que isso não é assim. O servidor técnico da casa, os advogados, não podem ser penalizados por isso, porque nós, vereadores, damos o tom. O servidor técnico é para dar o assessoramento, a ajuda, a contribuição dentro do conhecimento jurídico. Mas nós, vereadores, é que temos que colocar o que é emergente nas situações. E, nesse caso, eu compreendo que o retorno dessa reunião para a noite não é para resolver um problema pontual. A principal questão dessa reunião à noite é dar transparência para a população, porque aí nós acabamos de sair de um momento de imersão nas ruas, né? Os dois lados, todo mundo pediu voto para todo mundo. E aí nós percebemos que de todos os lados o que a gente ouvia, nossa, que absurdo esse negócio da reunião de manhã. Para vocês terem uma noção, na época da reunião à noite, quando iniciou as transmissões ao vivo, lá no mandato do vereador Thiago Malagoli, tinha dias que nós tínhamos até 1.500 acessos na reunião. A reunião está ficando lá gravada no YouTube, quando tem um assunto mais polêmico, ela chega a 200, a 100 e poucos, durante a reunião mesmo, custa dar 10 pessoas assistindo ao vivo. Então, eu acho isso absurdo, nós precisamos sim mobilizar e precisamos desse apoio da população, para que cobrem do seu vereador, para que mandem mensagem, para que marquem os vereadores nas redes sociais. Eu não gosto muito desse aspecto populista de lacrar, né, como alguns políticos têm utilizado aí. Mas, num momento importante como esse, a gente precisa se unir para fazer acontecer e fazer a reunião voltar para a noite, tendo em vista que é um clamor de todos. E aí a minha indignação é com o presidente da Câmara, no caso, o Valtinho, que nem colocou em apreciação o pedido da vereadora Chiquita, que era inserir o projeto de resolução na ordem do dia, ser pedido o parecer verbal das comissões e ser votado em regime de urgência. Um projeto muito simples, sem nenhum tipo de nuance, que é só transferir a reunião para a noite de novo, então não tinha por que esse pedido não ser nem apreciado. Se ele não queria assumir para ele a responsabilidade, colocasse para apreciação dos pares e automaticamente cada vereador que assumisse a sua postura frente à população. Bom, vereador, até com relação ao que o senhor disse, com relação até à ordem, né, da situação de votação, nos últimos dias a gente tem acompanhado, nas últimas reuniões, processos sendo inserido, né, para votação de regime de urgência. É um processo, como esse que a gente está comentando, que não estava na pauta do dia, mas que esse processo ele poderia entrar e obter ali o parecer verbal dos membros da comissão, visto que os mesmos estavam presentes e estão presentes nessa reunião? Com certeza, isso seria uma questão muito simples, é regimental isso, né? Nós poderíamos simplesmente
pedir ao plenário autorização para inserir o projeto na pauta, solicitar à comissão os pareceres verbais de cada um dos membros e votar em regime de urgência para matar esse assunto e resolver esse assunto de vez. Eu acho que algumas pessoas, por questão de comodidade, né, inclusive teve colega lá que falou assim, eu sou contra, né? Então, assim, não, acho que a gente precisa averiguar que nós estamos aqui para representar a população e nosso discurso tem que entrar em consonância com o que é o desejo da população. Eu fiz aí 168 visitas, para ser mais exato, nesse período eleitoral que a gente está terminando, né? E eu percebo que de todas essas visitas, mais de 70% delas levantaram comigo a questão das reuniões da Câmara. Então, assim, parabenizo aos colegas que já assinaram. Desde o primeiro momento nós fomos contra, eu, o vereador Panchita, a vereadora Chiquita, o vereador Thiago Malagoli, o vereador Odirley Magalhães, o vereador professor Natanael. Esses 6 foram contra desde o início. Agora, na reunião anterior, a gente já tinha o apoio do vereador Leandro, também para retornar à noite, e nós estamos aí acreditando que vai voltar sim, porque outros vereadores também vão se sensibilizar com a causa. Eu acho que isso é melhor para todo mundo. Tá certo, vereador. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço o espaço, agradeço a vocês, muito obrigado. Só justificar essa questão aqui em proteção a você, porque eu estou com um probleminha aqui meio febril, para que não tenha nenhum problema para você e para nós aqui. Obrigado, vereador. Nós conversamos com o professor Alexandre, falando a respeito da reunião, 32ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Patrocínio, em respeito aí à situação desse processo que poderia ou não ter entrado aí em votação em regime de urgência na reunião dessa terça-feira. Repórter Nilton César, Difusora 95 FM, está ligado, está informado.